E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem, mano? Hoje eu estou aqui mostrando pra vocês um vídeo de desempenho dessa minha bichona aqui, que é a RX 580, mano. Essa plaquinha de vídeo aqui é excelente, mano. E eu queria mostrar pra vocês, assim como não é que nem um vídeo hardcore, que nem o do ET, lá o 155 do ET, que, mano, ele faz uns vídeos e uns testes absurdos com essa placa de vídeo, até chegando a quase queimar ela. Seco. E como ele já diz, essa dragão chinesa aqui, mano, é excelente, mano. Então hoje eu vou mostrar pra vocês muitos jogos que eu rodei aqui nela e consegui zerar de uma forma muito boa, beleza? Então desde já, se você gosta desses vídeos de testes de performance sobre PC e setup e também melhorias e tudo, já deixa o like, faz aquelas paradas de YouTube que vai ajudar muito, beleza? Aqui no canal. E eu vou amar o feedback de vocês, firmeza? E vamos lá pros testes e mostrar aqui pra vocês a qualidade que essa placa de vídeo é, mano. E de verdade, mano, que setup bonito. Não sei se vocês têm percebido, mas esse setup aqui tá ficando muito legal. Eu tenho curtido muito. E essa RX 580, ela foi uma das melhores placas de vídeos, talvez porque eu não tive um setup na vida e ela foi uma boa questão de eu ter pegado ela de um preço bem legal até, 800 e pouco, né, que eu paguei. E foi muito bom. Foi uma boa placa de vídeo de entrada, porém, com apenas um ano de uso ou menos de um ano de uso, eu sinto que talvez eu tenha que trocar. Mas enfim, vamos pro vídeo que vocês vão ver o decorrer dele e eu vou explicar algumas coisas, beleza? Então, bora lá. Seco. Falei, rapaziada, então, eu tô fazendo alguns testes aqui e como vocês podem estar vendo, eu tô aqui com o CPU-Z ligado e ele tá fazendo um estresse aqui no meu PC. E aqui do lado, cara, no gerenciador de tarefas, ele tá marcando ali que ele tá usando 100% do PC. E até agora eu tô com algumas coisas abertas, né, que é o OBS e ali o gerenciador de arquivos pra gente poder fazer esse vídeo. E como vocês podem estar vendo, mano, usando 100% ali, a memória RAM tá em 50%, tá dando umas travadinhas, mas eu acho que é normal, né? E já faz uns 20 minutos, eu comecei era 7h11 e agora já é 7h29, praticamente 20 minutos aí, até agora não desligou, tá dando bem, tá ficando bem de boa aqui, bem tranquilo. Então, caso vocês estejam curiosos como que é esse setup, esse PC mesmo, essa bichona aqui tá muito boa, né? Que é a RX 580. Enfim, rapaziada, como vocês podem estar vendo, a gente tá aqui rodando o DMC4, né, que pra quem não sabe é o Devil May Cry 4, uma das franquias incríveis de hack and slashes e que eu recomendo muito caso vocês tenham vontade de jogar, beleza? Eu vou mostrar pra vocês que eu não tô usando nenhum Afterburner ou outro aplicativo, porque o próprio site, o próprio software da AMD, que é o Adrenaline, ele já ajuda muito pra você ver os FPS, então eu meio que preferi deixar eu ver os FPS por ele do que eu ver os FPS por um Afterburner, porque eu sentia muito travamento na hora de uma gameplay que eu bati ali, uma gameplay bem de, sei lá, 20 minutos ou um pouco mais, e os FPS ficava muito ruim, mano, ficava tipo travando o jogo e eu sentia que era por conta do Afterburner, tá ligado? E nisso eu preferi não usar ele nos testes, firmeza? Então se vocês não estiverem vendo aí nos vídeos, né, que eu tô jogando o jogo e não ver o Afterburner, é porque eu optei por não ver. E também é até melhor, rapaziada, você vai aproveitar os jogos aí tranquilo, sem ter que ver o Afterburner e você vai curtir muito mais do que ficar direto, nossa, olha lá os FPS rodando e a temperatura da minha placa de vídeo e etc. Falando mais sobre a placa de vídeo e o jogo em si, eu não senti nenhum travamento. Ela realmente ela roda muito bem esse tipo de jogo antigo, assim, um pouquinho mais da época dela. Em questão de performance, em questão de problemas, ela não deu muitos pra mim, até porque com o passar do tempo que eu fui usando ela, a própria AMD atualizou muitos softwares e deu muitas atualizações pra ela, e ela meio que conseguia, assim, alinhar com os jogos que eu gerava ou jogava. Então, assim, em questão de desempenho, o Devil May Cry 4 conseguiu rodar entre 80 a 90 FPS, até porque a placa de vídeo ela rodava muito bem de boa esse tipo de jogo, né, que é mais ou menos aí da época do Play 3 e 360. Então, eu acho que se o caso você for focado em jogos assim ou que não quer muito jogar os jogos atuais, ela tá excelente, mano, é sensacional, de verdade. E a sequência dele não é diferente, que é o Devil May Cry 5. Ele é um jogo bem pesado e porém bem mais bonito, e que a RX 580 ela não sofreu nenhuma dificuldade pra rodar esse jogo, cara. De verdade, eu consegui jogar esse jogo do início ao fim e foi o último jogo que eu zerei do ano, né, de 2025. E ano passado eu joguei muito jogo e esse jogo eu tava querendo muito jogar e bem na virada do ano eu cheguei a jogar esse jogo, zerei
sem nenhum problema, sem nenhum travamento, sem nenhuma dificuldade pra zerar por conta da qualidade gráfica ou coisa do tipo. A qualidade gráfica não tava, acho que no máximo, porém ela tava no alto. Eu tava conseguindo fazer umas configurações bem boas nela. E minha experiência nesse jogo em si foi muito boa. Eu consegui rodar bem tranquilo um jogo da magnitude, que é o Devil May Cry 5, porque se você não conhece, mano, o Devil May Cry 5, ele foi, se não o último e um dos melhores jogos da franquia, só tirando a parte da história, mas em questão de gameplay, ele tava excelente, ele é muito bom, recomendo muito se caso você curta hack and slash, e o desempenho da minha placa de vídeo com esse jogo, acho que foi até mais compatível, tá ligado? Foi um bagulho bem surpreendente, eu achei que ela não ia rodar bem, mas ela rodou muito tranquilo, muito bem mesmo. A única questão mesmo é que eu não sei se é por conta que a Nvidia se sai melhor nesse jogo, mas a qualidade em questão de cores, o jogo tava bem opaco. O jogo tava muito, sei lá, sem sal em questão de cores. Ela não tava tão vívido. Seco. Porém, ele conseguiu rodar bem esse jogo e eu tô muito feliz com isso. Beleza? Então tá aí um jogaço aí pra mostrar pra vocês os testes e etc. Firmeza? Tá aqui, rapaziada, outro jogo que eu queria muito ver pessoas jogando e mostrando o quão bom ele pode rodar nas placas de vídeos, que é o Guardiões da Galáxia da própria Marvel Games, né? Teve uma boa quantidade de gente que não chegou a jogar esse jogo, até porque antes dele veio um jogo do Avengers que acabou meio que fazendo com que as pessoas ficassem muito com medo de jogar esse jogo. Mas, cara, de verdade, que jogo incrível, mano, que jogo sensacional. Eu amei a dublagem, a jogabilidade e os gráficos. Na RX 580, ela se saiu incrivelmente muito bem nas qualidades que eu joguei, que foi alto, né? Rodando ali entre 90 FPS ou a 70. Quando eu via no software um dia sim, um dia não, às vezes ele tava um pouco mais abaixo. Porém, ele rodou muito de boa, mano. Eu não senti nenhum travamento com ela jogando esse jogo. E é como eu disse, no software mostrava como realmente tava rodando, né? Ele meio que tem umas indicações de quando o jogo tá rodando baixo, quando o jogo tá rodando bem, né? Ele meio que coloca baixíssimo ou ótimo ou até mesmo mediano, né? Eu curti muito mesmo esse jogo rodando aí na RX 580. É um ótimo jogo para quem curte testar a placa de vídeos e tudo. Acho que é muito bom para vocês terem como um bom benchmark, vamos se dizer assim, porque ele tem muitos ambientes, muitos planetas muito lindos, e ainda mais essa parte aí que eu tô mostrando para vocês, mano. Essa parte é muito bonita, de verdade. Mano, que lindo essa questão. Eu acho que eu não tinha visto uma parte tão bonita em questão de planetas e regiões assim de espaço que nem eu vi nesse jogo, a não ser o Jedi Survival, que é outro jogo incrível que rodou muito bem também na RX 580, mano. Então tá aí, Guardiões da Galáxia, né? Marvel's Guardiões da Galáxia rodando muito bem, muito incrivelmente satisfatório, de verdade. E tá aí, rapaziada, outro jogo muito bonito, muito divertido, incrível em questão de gameplay e história. Se caso você conhece Senhor dos Anéis e não conhece esse jogo aqui, esse daqui é o Shadow of Mordor. Mano, essa placa de vídeo me fez experimentar muito, mas muito jogo com franquias enormes e bem faladas e incríveis de se jogar. E esse daqui não foi o oposto. Shadow of Mordor rodou muito bem. Eu vi realmente no software rodando a 90 FPS. Eu abri o software e deixei ligado enquanto tava jogando e, mano, eu vi que tava rodando a 90 FPS de boa o jogo. Tudo no alto, na qualidade incrivelmente mais de todas, entende? E esse jogo foi muito bom. Eu de verdade curti muito. Tive algumas adendas, mas é só em questão de gameplay mesmo. Mas eu curti pra caramba, rapaziada. Caso queiram jogar, curtem Senhor dos Anéis, joga esse jogo. Esse jogo é incrível, é impressionante, mano, de bom. Assim como esse jogo, essa franquia, né, de Shadow of Mordor, eu joguei também os jogos do Batman Arkham. E essa placa de vídeo, ela se sai muito bem com jogos assim. Eu achei muito incrível, tipo, eles terem portado esses jogos pro PC e terem até mesmo mods que deixam o jogo ainda mais incrível ainda. E esses jogos dessa época aí é uma parada muito bizarra. Jogando jogos que foram feitos pro Play 4 e até mesmo alguns que foram para a geração atual de consoles, e isso, mano, foi incrível de rodar, mano.
Eu fiz uma gameplay, uma ou outra ali, rodando esses jogos, né, que eu tô mostrando pra vocês. Enquanto eu jogava, eu mostrava a gameplay, eu gravava a gameplay tanto no OBS, quanto eu jogando ali com a minha câmera ali do meu celular. E incrivelmente, mano, esse jogo é muito bom, de verdade. Eu recomendo, caso vocês queiram jogar. E não foi diferente com a sua continuação, que é muito pesada e também incrivelmente muito bonita, que é o Shadow of War, mano. Que se você não jogou ainda o Shadow of War, jogou o Shadow of Mordor, mas não o War, cara, por favor, mano, Sombras de Mordor e Sombras de Guerra são os melhores jogos da franquia de filmes e séries, que é o Senhor dos Anéis. E esse daqui é um jogo que expande muito a lore, né, e ele é um jogo canônico da história de Senhor dos Anéis, e eu recomendo demais, cara. Eu joguei esse jogo aqui, zerei tanto o primeiro quanto o segundo em cerca de 10 ou 11 horinhas, e essa continuação aqui é muito boa. Eu testei ali com tudo no alto, tudo no ultra, na RX 580, e ele tava rodando muito bem, tava rodando entre 60 a 70 FPS, ele dava algumas quedas, mas conseguia rodar, de verdade. Esse jogo foi muito bom de ter jogado, ele teve uma evolução incrível, ele chegou a ser bem pesado até para uma continuação, e eu curti muito. De verdade, eu acho que a RX 580 ela me surpreendeu tanto nesse jogo quanto no Guardiões da Galáxia, que pra mim são jogos muito bonitos. Assim como ela me surpreendeu em Survival, né, Jedi Survival, ela me surpreendeu também no Kena Bridge of Spirits, né, que é um jogaço, né, que eu joguei. Me surpreendeu também nos jogos Spider-Man e Miles Morales. Então, mano, assim, essa placa de vídeo é sensacional. Comprem se caso você tiver com pouca grana e querem uma placa de vídeo mediana que não seja tão atrasada, por mais que eu ainda tenha alguns adendos para dizer para vocês. E é por conta que eu tô pensando em fazer um upgrade. E isso é porque eu tô com um jogo que é o Final Fantasy XVI e essa placa de vídeo não abriu esse jogo por falta de compatibilidade com o DirectX 12 Ultimate. Ela suporta o DirectX 12 normal, mas o Ultimate não, que ele meio que faz com que os jogos atuais que estão lançando para a nova geração, a geração atual no caso, né, tá não tendo compatibilidade. Ela não consegue renderizar o jogo direito, tá ligado? Tanto com o Final Fantasy VII 16 quanto o 7 Rebirth, ele não abriu. Eu também cheguei a abrir o Spider-Man 2, ele chegou a chegar no menu, mas das outras vezes que eu abria ele não rodava. A placa de vídeo meio que não queria abrir. Eu sofri um tipo de coisa assim, só que foi questão de atualização de drivers com o Survival. Uma hora eu tava jogando e depois no outro dia eu fui jogar e ele fechou o jogo. E quando eu fui ver era só questão de atualização de drivers. Mas eu creio que a própria AMD não vai trazer essa tecnologia para RX 580, porém não no momento. Mas eu sinto que eu tenho que fazer um upgrade, mesmo que eu tenha só menos de um ano com ela. E para mim ela é a minha queridinha, é muito bonita, ela é muito potente no caso, né? Infelizmente eu não vou conseguir rodar jogos, por exemplo, para poder jogar jogos atuais, que no começo não era o caso, mas agora eu tô querendo jogar alguns jogos atuais e não vai poder por conta da placa de vídeo. Ela não tem mais a potência para rodar jogos atuais, infelizmente. E cá está também, rapaziada, se você não conhece, é o jogo de The Witcher 2, né? E muita gente vai falar sobre The Witcher 3, mas quem sabe se numa continuação desse vídeo aqui eu não trago o The Witcher 3, mas no momento eu ainda tô zerando o The Witcher 2 e eu curti muito fazer essa gameplay aqui pra vocês, né, de início, né, e é um jogo muito bonito, ele tem muita saturação e eu acho que é um ponto positivo pra você testar com a RX 580, até porque saturação e coloração muito fortes acabam forçando muito o jogo, e isso pra mim foi muito importante de fazer esse teste, e eu curti muito, mano, de verdade. Esse jogo tá muito bonito, tá muito legal de jogar, ele tá rodando bem até pra minha placa de vídeo, e até porque ele não é um jogo tão pesado assim, né, ele tá rodando ali entre 50 FPS a 60 FPS, mas é porque eu coloquei tudo no alto. Porém, se eu acho que fazer uma configuraçãozinha ali meio básica, ele roda bem melhor, rapaziada, de verdade. Eu não sinto nenhuma queda, nenhuma diferença de rodar a 50 a 60 FPS, até porque ele não tem nenhuma dificuldade de rodar, de verdade, ele não tem nenhuma parte que faça você não rodar esse jogo. Então, quem sabe se você jogando não tem um desempenho melhor, beleza? Mas The Witcher 2 tá aí, um jogo excelentíssimo, né? De verdade, eu curti muito e recomendo, de verdade. The Witcher 2, ele tem um início até que legal. Eu ainda tô jogando, talvez eu dê meu feedback futuramente, caso eu tenha uma continuação e vocês queiram, beleza? Enfim, esse foi o vídeo. Eu não sei se eu me alonguei muito, porém eu queria ter trazido esse vídeo um pouco mais cedo. Talvez ele poderia ter sido um dos primeiros vídeos aqui do ano, mas eu tô ainda planejando de fazer um vídeo de setup. Mas pra isso eu tô me organizando mais e também fazer um vídeo bem elaborado, não um vídeo todo cagado pra vocês e nada do tipo. Mas logo logo, quem sabe se não vai estar aí no canal.
canal, firmeza? Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo que eu tava me preparando muito, eu já tinha feito muitas gameplays, tava zerando muito jogo só pra fazer esses vídeos. E se caso vocês querem uma continuação, façam todas as paradas de YouTube, deixa o like, compartilha e comenta aí, por favor, as experiências que vocês têm com a RX 580, ou se caso vocês pretendam ter uma RX 580, beleza? Comenta aí, caso vocês tenham uma ideia de qual seria o meu próximo upgrade aqui no meu PC, né? Que talvez ou eu faça o upgrade pós o vídeo de setup ou antes. Então vai comentando aí que eu vou ler todos os comentários e estarei bem atento para ideias de vídeo e também ideias aqui pro meu setup, firmeza? Valeu, falou e até o próximo.